Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar início a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema da aula de hoje é a Igreja de Tiatira. Nós estamos numa série de lições sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje vamos falar da 4ª igreja, a Igreja de Tiatira. Todas as igrejas que foram enviadas, aliás, com exceção de 2 igrejas, todas foram repreendidas pelo Senhor, com exceção dessas 2, ou seja, 5 igrejas. Hoje nós vamos falar de mais uma igreja que recebeu do Senhor uma repreensão, um elogio, mas também repreensão. E hoje nós vamos falar dessa igreja que tem como título A Igreja Tolerante com o Mundo. Vamos ler o texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. A aula de hoje está baseada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante. Eu vou ler só um trecho, porque ele é um pouco mais extenso, irmãos. 4ª carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Só até aqui. A base da aula de hoje é do capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Mas eu vou ler só até aqui porque ele é mais extenso. Então está baseado nesse texto de Apocalipse. A verdade prática diz: o verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado, porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. A palavra-chave diz ato ou efeito de tolerar, indulgência ou condescendência. É esse o significado de tolerância. Tolerar, condescender, aceitar, concordar, Então, essa é o tema da nossa aula. Tolerância com o mundo. Era a igreja de Tiatira que tolerava um pecado, uma heresia, um falso ensino, uma distorção da palavra de Deus. É o que nós vamos aprender hoje. Amém? A igreja de Tiatira era uma igreja localizada na província da Ásia, na cidade de Tiatira. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha sua importância. Não era tão importante como Sardes e Pérgamo, mas ela era importante porque era uma cidade de comercial, Tiatira estava localizada na província romana da Ásia, na cidade. Nos tempos do Império Romano, a cidade tinha sua importância localizada a pouco de uns 80 quilômetros de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo. A cidade, a capital da província, Tiatira, era uma grande cidade comercial. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais, era uma cidade muito comercial. Cada uma dessas corporações tinha sua deidade, seu deus patronal, ou seja, paganismo. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. Destacava-se a cidade a produção e comercialização de tecidos,
tingidos, cerâmicas e trabalho com metais. Né? Lá se produzia a púrpura. Então, eu estou dando essa introduzida, irmãos, a nossa introdução, onde era localizada a igreja nessa cidade de Tiatira. É bem provável que o evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, evangelizada por Paulo em Filipos, e retornou à cidade natal como portadora das boas novas da salvação. Você vai encontrar isso em Atos 16, versículo 14. Então, essa mulher, ela foi evangelizada e com certeza ela levou o evangelho, a palavra de Deus, né, para aquelas pessoas daquela cidade. Foi aonde nasceu essa igreja. Essa é a introdução sobre a igreja, onde ela está localizada. Mas vamos falar sobre a igreja, né? Nós vimos na introdução a respeito da cidade e nós precisamos entender onde estava localizado, como era essa cidade, para entender sobre a repreensão que a igreja de Tiatira recebeu do Senhor, porque tem muito a ver. Era uma cidade comercial, tinha muitas atividades, as pessoas trabalhavam com tecidos, as pessoas trabalhavam com metais, tinha ali muitas corporações e tinha também o que nós conhecemos como sindicatos, né? Tinha bastante. Então, isso era muito importante na cidade, inclusive para os crentes que estavam dessa igreja, elas precisavam participar desses sindicatos. E como nós vimos, cada corporação, ou como nós conhecemos cada sindicato, tinha a sua deidade patronal, tinha o seu próprio Deus, né? E não só isso, mas também a vida econômica era intimamente ligada ao paganismo, à religião. Isso é importante nós entendermos, para nós entendermos a repreensão do Senhor. Amém? Uma igreja rica em obras. Vamos conhecer essa igreja? Antes do Senhor Jesus censurar a igreja, o anjo da igreja passa a destacar-lhes as qualidades. Aliás, Tiatira, conforme já adiantamos, era tão rica em obras quanto Éfeso. Além disso, fizera-se elogiável pelo amor que consagrava a Deus. Então, o Senhor faz os elogios a essa igreja, como nós lemos aqui a partir do versículo 18. Então, o amor de Tiatira era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. Sua imperfeição não estava em amar os maus, residia no consentir ao mal. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado de Jezabel e a abominação dos que com ela fizeram repugnante aos seus olhos. Ou seja, Tiatira era uma igreja amorosa, né? Ela foi muito elogiada pelo seu amor, né? Então era uma igreja muito receptiva, uma igreja muito amorosa. E aqui, como nós lemos, conheço as tuas obras e a tua caridade, está na versão da minha Bíblia. Caridade, irmãos, aqui o significado de caridade é o amor ao extremo. Esse termo usado quer dizer que era um amor muito grande. Então o Senhor reconhece que eles tinham esse amor, que eles demonstravam um amor. Era uma igreja amorosa. Entra aqui, venha conhecer, né? Sentava com a pessoa, conversava, falava, ensinava, estava indo tudo bem. Então o Senhor fala sobre essas qualidades, começando pelas obras, pelo amor, pelo serviço e vai indo. Então, o amor da igreja ela é muito importante. É uma igreja amorosa e o Senhor fala sobre esse amor, reconhece esse amor. Temos que ser amorosos. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo. Nós temos que nos parecer com Cristo.
As pessoas precisam reconhecer Cristo em nós, aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos. É impossível demonstrar o amor de Deus se você... a pessoa falando, como que essa pessoa é crente mesmo? Nossa, mas ela é assim, ela sempre está de mau humor, ela sempre tem algumas atitudes, né? O amor, ele tem que ser reconhecido no crente, ele tem que ser... A pessoa precisa falar, nossa, você é diferente. Dá para perceber o amor, e nós precisamos demonstrar o amor, porque as pessoas não podem ver Jesus, mas Jesus usa a nossa vida, a nossa voz, a maneira como nós nos comportamos, como nós reagimos, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Amém? Então a igreja precisa ser amorosa, nós precisamos. E a igreja de Tiatira foi reconhecida pelo Senhor pelo seu amor, mas não era perfeito. Não era perfeito, e nós vamos ver mais para frente o porquê. Ela era uma igreja de serviço, né? Era uma obreira incansável. Ela foi reconhecida pelo Senhor pelo seu serviço, sempre pronta, sempre disponível, né? Ela trabalhava para o Senhor, né? Sempre disposta. Nós precisamos ser dispostos. E tudo que nós fizermos, irmãos, precisa ser com zelo. Seja o que for que você fizer na casa do Senhor, pode ser a mínima coisa, faça com zelo, porque o Senhor reconhece. Veja que ele reconheceu a igreja de Tiatira, reconheceu o seu serviço. O que será que essa igreja fazia? Não importa, porque o que ela fazia com zelo, com cuidado, com amor, ela fazia com disposição. Fazer só porque é uma obrigação? Não! É a casa do Senhor. Nós precisamos trabalhar para Cristo, nós precisamos estar disponível para o Senhor e não apenas, né, fazer por obrigação, porque nós temos um cargo, porque temos alguma função, seja o que for, seja do mínimo ao máximo de função, a função maior que tiver na igreja, seja o que for, não importa, faça bem feito. Faça com zelo, faça com amor, porque isso não foge aos olhos do Senhor. O Senhor vê e reconhece. Nós precisamos ser disponíveis a Deus. Senhor, eu vou dirigir um culto, eu vou dar uma saudação, eu vou cantar um louvor, eu vou limpar os bancos da igreja, eu vou preparar o melhor, meu coração vai estar disponível. Entende? Nós precisamos fazer com zelo, seja o que for que você fizer. Seja com zelo e com amor, seja com disposição. Eu vou fazer com alegria, Eu vou, Senhor, eu vou. Não por obrigação, né? Não por, Senhor, não era bem o que eu queria, mas eu vou, né? Preciso, né? Me comprometi, que o nosso compromisso com Deus, na casa do Senhor, ou fora da casa, se formos prestar serviço ao Senhor, falar do amor de Deus, seja o que for, façamos com zelo. Era uma igreja de muita fé. Nós precisamos também ter muita fé. Nossa fé tem que ser inabalável. Nós vivemos uma situação, vivemos uma época, um tempo, um período de tempo que exige muita fé, que exige, que pede muita fé, principalmente de nós que conhecemos a Cristo. Nós precisamos ser perseverantes, nós não podemos desistir de nada da nossa fé. Não tenha dúvida da sua fé. Se for para ter dúvida, duvide delas, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Se for para crer, creia. E essa igreja tinha muita fé, que a nossa fé seja inabalável no Senhor, seja em tempos bons ou seja em tempos maus, não importa, a fé é inabalável. Era uma igreja muito paciente, aqui está dizendo, né, uma virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Então, a paciência dessa igreja de suportar a perseguição, ela era paciente,
Por isso que ela se mantinha no serviço, na fé, no amor, porque era uma igreja paciente. Isso é uma virtude. E isso é uma qualidade de Deus. Nós precisamos ser pacientes e ser capazes de suportar o insuportável. Termos paciência. Senhor, não chega o tempo nunca, Senhor, de passar essa crise, esse tempo difícil. Eu não aguento. Né? Começamos a reclamar. Mas nós precisamos ser pacientes. Senhor, seja o que for, o tempo que for, seja dentro do seu tempo, Senhor, e não do meu tempo. Porque eu estou aqui para estar debaixo da tua vontade e não da minha vontade. Se formos para viver da nossa vontade, teríamos uma vida totalmente diferente, mas seria uma vida terrível. O melhor lugar do mundo é debaixo da vontade de Deus. Não existe um lugar melhor. E precisamos ser pacientes, porque dias bons a gente aguenta, a gente vive bem, não é verdade, irmãos? Mas em dias maus, somos perseverantes e temos que ser pacientes, suportando o tempo que o Senhor determinar sobre nossas vidas, porque para tudo o Senhor tem um propósito. Era uma igreja paciente, a igreja de Tiatira. E a última qualidade que o Senhor cita, abundância em obras. Aqui está falando que ele, o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja, nunca se mostrou descuidado. Era um pastor muito cuidadoso. Trabalhava, se esforçava cada vez mais e foi elogiado por Cristo por serem as suas últimas obras maiores do que as primeiras. Então ele era empenhado, ele trabalhava, né? Ele fazia tudo com excelência, ele fazia tudo com muito cuidado, com muito zelo, né? E ele procurava sempre melhorar. Isso é uma boa qualidade, nós precisamos ser assim. Né? Com o passar do tempo, muitos vão desanimando, mas esse pastor foi elogiado pelo Senhor, porque com o passar do tempo ele não desanimou, muito pelo contrário, quanto mais o tempo passava, mais ele se animava, mais ele queria trabalhar para o Senhor, com muito cuidado, com muito esforço, ele não media esforços. Então, a abundância em obras maiores do que as primeiras. Como deve ter sido essa igreja, irmãos? Uma igreja abençoadíssima. Só que ela estava em Tiatira e ela pecou. Vamos conhecer a repreensão dessa igreja? A repreensão dessa igreja: tenho contra ti, mais uma vez, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas e quando o Senhor tem algo contra nós? E sabe o que a igreja, o que o Senhor tinha contra essa igreja? Ela se chamava Jezabel. Essa igreja tinha uma profetisa. Olha só. Tinha essa Jezabel, essa profetisa. Não é possível afirmar com exatidão se Jezabel era o nome real da mulher. Provavelmente não, né? Que pertencia àquela igreja, ou era o seu pseudônimo. Já que o nome Jezabel na Bíblia é sinônimo de sedução, idolatria e imoralidade, né? Provavelmente, eu acredito que Jezabel foi referida pelo Senhor devido a Jezabel, né, nos tempos de Elias, que seduziu Israel, né, e levou ele o povo de Deus, o povo judeu, à idolatria e à imoralidade sexual. Esse foi o pecado. Era uma pessoa dentro da igreja que se dizia profetisa. Então Jezabel, ela não estava fora da igreja. Olha o problema. Ela estava dentro da igreja. Esse foi o pecado, porque nós vimos as qualidades que o Senhor... Era uma igreja excelente, excelente em amor, excelente em fé, excelente em paciência, suportar tribulação, perseguição naquele tempo, excelente em obras, excelente em serviço, excelente em tudo. Porém, dentro dela
tinha Jezabel. Sabe, irmãos, o problema não é ter Jezabel dentro da igreja. Pode ter muita Jezabel dentro de muitas igrejas, né? Que é uma falsa profetisa que leva as pessoas ao engano. O problema um problema maior foi que aquele anjo da igreja, aquele pastor, aqueles líderes da igreja, as pessoas que lideravam a igreja, não combateram, não impediram que ela levasse as pessoas à sedução, à idolatria e à imoralidade. E ela estava levando a igreja a uma idolatria terrível. Bom, nós conhecemos então o pecado daquela igreja. Aqui, irmãos, no texto que eu coloquei para vocês, fala sobre o significado de Jezabel de Tiatira. Ela é idólatra e adúltera, né? Essa Jezabel, essa falsa profetisa, ela introduziu uma heresia dentro da igreja. Ela achou uma brecha. Toda a vida econômica da cidade era organizada, como eu tinha falado para vocês, em associações comerciais ou como nós conhecemos como sindicatos. Cada associação possuía o seu deus patrono, como nós já vimos, e era praticamente impossível pertencer à vida social e comercial da cidade sem abraçar o culto do deus que pertencia à associação. Se a pessoa trabalhava com metais, se a pessoa trabalhava com roupas, com couro curtido, seja lá o que for que ela trabalhava também com uma associação comercial e cada associação tinha o seu deus, certo? Uma vez introduzido em uma dessas associações, o crente dessa igreja trabalhava e fazia parte dessa associação, ele era esperado que ele participasse das festas pagãs, que traziam grandes banquetes oferecidos àqueles deuses patronos e ainda muita imoralidade através de rituais de prostituição religiosa, ou seja, existia no fim daqueles banquetes muita prostituição e eles assemelhavam isso, eles introduziam isso dentro das religiões, então tudo fazia parte. Portanto, o cristão da igreja de Tiatira não tinha uma vida muito fácil. Se não participasse da associação, era praticamente excluído da sociedade e passava por necessidade, por perseguição. Mas se ele resolvesse participar dessas associações, então ele teria demandas inevitavelmente o colocaria numa posição de infidelidade. Então, se ele participava dessa associação, ele se colocaria como infiel ao Senhor. Ou o crente negava o mundo, ou enfrentava as privações decorrentes disso. Então, negaria, né, os banquetes, passava por essas dificuldades, ou negava o mundo. Então, ele tinha que fazer uma escolha, né? Era muito difícil, não tinha uma vida muito fácil. Então, tá vendo a perseguição? Nós vemos a igreja de Esmirna que sofreu intensa perseguição de tortura, de prisão e de morte. A perseguição dessa igreja também sofria muitas perseguições nesse tempo, mas a perseguição maior estava dentro, né, de uma maneira diferente, de uma maneira de escolha, porque são estratégias do inimigo. Veja, irmãos, que o inimigo usa de astúcia. Pensa, ele nos odeia e tenta achar uma brecha para nos tirar do caminho eterno, entende? Ele faz isso diariamente, ele não descansa. Não, vou desistir dessa igreja, ele não desiste. Ele fica ali achando uma brecha.
Bom, se a perseguição por fora da igreja, há uma igreja tão perfeita como essa, como seria? Como achar? Como introduzir um pecado dentro de uma igreja perfeita? Nesse contexto foi que surgiu a autodeclarada profetisa Jezabel, como foi denominada pelo Senhor. Ela estava seduzindo os crentes a comerem dos banquetes sacrificados aos ídolos e a praticarem a prostituição. Ela pregava dentro da igreja que os crentes tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás. Está lá no versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Então, ela faz essa pregação, ela introduz esse falso ensino, dizendo, olha, tem uma solução, vocês participam, e sabe qual que era o ensino maior dela? Se o que você faz com o seu corpo não atinge o seu espírito, vai ficar intacto. E nós, para combatermos o pecado, nós precisamos conhecer o pecado. Meu Deus, parece tão atual, não é verdade? Parece uma mensagem tão atual. Isso tem em muitas igrejas atualmente. Como se tem pregado? Não há problema, né? A teoria do relativismo é tudo muito relativo. Veja bem, né? Olha, antigamente podia, agora, veja, nós estamos em outro tempo, nós vivemos em outra época, tudo muito diferente, né? Relativismo, tudo é muito relativo, depende. É pecado? Vamos ver se é mesmo. Isso parece atual, não parece? Mas era o que ela pregava. Na prática, ela fazia com que os crentes participavam do paganismo. Olha que estratégia do inimigo das nossas almas. Levanta uma mulher. E o pecado dessa igreja foi que ela subiu no púlpito, ensinou, né, um ensino terrível, ensina um pecado, e as pessoas, não todos, mas as pessoas eram ensinadas e as pessoas toleravam. Deixa, parece uma boa estratégia, porque assim as pessoas participam, né, das associações, do sindicato, fica tudo bem, nós continuamos com o nosso trabalho. Veja, irmãos, a desculpa de que com isso eles estariam sendo, é o que ela dizia, introduzidos ao conhecimento das coisas profundas de Satanás. Ela dizia isso, né? Parecendo uma ideia de que era para vencer Satanás. Só que os crentes, para vencer Satanás, tinham que conhecê-lo profundamente. Que coisa terrível, né? E para se tornarem um cristão melhor, os crentes tinham que experimentar o pecado. Irmãos, deixa eu repetir uma coisa que eu já falei sobre a natureza e a extensão do pecado. O pecado é errado não apenas devido à sua crueldade e terríveis consequências no tempo, na eternidade, no homem e no universo, no natural, no social, no moral e no reino espiritual, mas acima de tudo, porque ele é cometido contra Deus, e Deus é a medida de todo o pecado. O pecado gera sua gravidade a partir do ser de Deus, contra quem é cometido. Aí se encontra sua gravidade, seu horror, sua profundidade e sua fatalidade. Veja que o pecado ele não é só terrível por todas as consequências, como eu li para vocês, na eternidade, no homem, no universo, no natural, no sobrenatural, no moral, no reino espiritual, mas ele é terrível mesmo, porque ele é cometido contra Deus. Não é que existe pecado pequeno e pecado grande, como nós chamamos de pecadinho e pecadão, né? Todo pecado é pecado. E se o pecado ele era pecado há 1000 anos atrás,
há 30 anos atrás, ele continua sendo pecado. Não adianta. O que a Bíblia fala, o que o Senhor Jesus cita, quando Pilatos lava as mãos, o Senhor diz a ele: comete pecado maior. Então, esse pecado maior, não é que é um pecadão, pecadinho e pecadão, mas comete pecado maior aquele que me entregou a ti. Ou seja, o que o Senhor Jesus está falando, que comete pecado maior aquele que comete o pecado consciente que está pecando. Veja, a pessoa que comete o pecado inconsciente de que está pecando, ela peca. Mas aquele que comete consciente, sabendo que é pecado e faz, ele comete um pecado maior. É o que o Senhor Jesus cita. Então veja que Jezabel, aquela falsa profetisa, ensina as pessoas a cometerem o pecado, para experimentando o pecado, combater o pecado. Que coisa horrível. Eu quero estar até concluindo com os irmãos esta aula. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre essas obras, né, nessa igreja de Tiatira, dessa falsa profetisa. Essa igreja, irmãos, ela foi repreendida pelo Senhor por não havia qualquer desculpa para a igreja tolerar Jezabel e sua corrupção. Aquela igreja foi repreendida pelo Senhor, não porque se levantou alguém, mas ela foi repreendida pelo Senhor porque não foi combatido aquele falso ensino. As pessoas cometerem pecado para conhecer o pecado e combater o pecado. Isso é bem do inimigo, né? Vai seduzindo as pessoas, vai conduzindo as pessoas ao erro, devagarzinho, com palavras bonitas. Veja, o que atinge o corpo não atinge o espírito, não vai chegar, vai estar intacto, você vai continuar santo. São falsos ensinos que eram introduzidos em muitas igrejas, não apenas com o espírito de Jezabel, como também os nicolaítas, como nós já estudamos. Então, esses falsos ensinos eram levantados dentro da igreja, uma brecha. E a brecha foi não combater. A brecha foi ela se levantar e poder pregar. Pregava o que queria e pregava horrores. Pregava para cometer o pecado, e como nós lemos, ele é terrível porque ele é cometido contra Deus. Irmãos, Jezabel indicava o caminho de aculturamento ao mundo, né? Olha só, para ela não havia nenhum problema participar das festas e comer das comidas lá oferecidas. Participar de algo que promove orgias, bebedice, idolatria, é fazer apologia, né? Concordar, né? É falar, não tem problema, é isso, né? Concordar. Então ela dizia que não tinha problema em promover orgia, bebedice, bebida, né? E por fim disso, a idolatria, porque cada associação tinha seu Deus patrono, né? Tinha sua deidade, a deidade, cada um tinha. E tinha banquete, as pessoas comiam, participavam, né? Se esbanjavam. E com o ensino desse, você pode participar, não tem problema, você volta para casa e vai para a igreja que tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o que você faz com o corpo não atinge a sua alma, o seu espírito. Sabe o que o Senhor Jesus diz? Isso se chama falsa aparência. Porque a igreja de Tiatira, ela era excelente em fé, em obras, no serviço, em amor. Lembra? Foram 5 elogios. 5 características daquela igreja perfeitas, né? Que toda igreja tem que ter.
aparentemente perfeita. Quem olha de fora, nossa, falsa aparência. Olha o que o Senhor diz quando ele faz a repreensão. Ele diz assim: e ferirei de morte, ele dá consequências, porque ele deu tempo, diz aqui a Bíblia, que o Senhor dá um tempo para que ela se arrependesse. Ele foi longâmino, ele aguardou que ela se arrependesse. A Bíblia diz aqui, o Senhor diz que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. O Senhor provavelmente deu esse tempo para ela, né? Deve ter falado, o Espírito Santo deve ter colocado no coração dela, mas ela não deu ouvidos, ela não se arrepende, ela não muda. E então o Senhor traz as consequências. Ferirei de morte a seus filhos. Aqui a Bíblia não diz, nós não sabemos se são os seus filhos mesmo, ou se são aquelas pessoas que concordavam com ela, que eram discípulos dela, né? E todas as igrejas, veja bem, a falsa aparência de uma igreja perfeita. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu sou aquele, olha só. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Por mais que a aparência, isso me faz lembrar, irmãos, quando Jesus ele amaldiçoou uma figueira, né? Ele amaldiçoou a figueira. Deixa eu ver, está em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 33. Aqui eu vou resumir para vocês. Marcos 11, do capítulo 12 ao 33. Jesus está sentindo fome, saindo de Betânia, ele avista uma figueira florescida, toda cheia de folhas, linda. E para florescer, precisa já ter os frutos. Quando Jesus vai lá pegar o seu fruto, não tem fruto. O problema, irmãos, né? E ele amaldiçoa para que nunca mais dê fruto, sabe por quê? O problema não era que a figueira não tinha fruto, o problema era a aparência dela, florescida, enganosa, de que tinha frutos, mas na verdade, quando se chega para tirar um fruto, ela não tem fruto nenhum. Nós tiramos o ensinamento porque a aparência, a falsa aparência, o Senhor amaldiçoa. E a Bíblia diz aqui, o próprio Senhor Jesus, que todas as igrejas saberão que ele sonda mentes e corações, que por mais que a igreja aparentemente seja perfeita, o Senhor conhece o nosso coração. Estamos dentro da igreja, fazemos trabalhos, fazemos tudo lindo, maravilhoso, mas ele sonda a nossa mente e o nosso coração, a nossa intenção. A nossa intenção, ele conhece e o Senhor está interessado, irmãos, mais do que nós fazemos, ele está interessado no que nós sentimos, que possamos ser verdadeiros para o Senhor, que possamos nos manter, né, como alguns crentes daquela igreja se manteve. Veja, a igreja tolerou, no dicionário, eu já disse até para vocês o significado de tolerar é aceitar resignadamente, deixar passar, permitir, respeitar opiniões contrárias. Não aceito, vamos respeitar a opinião, mas é contrária à Bíblia. Não, mas olha, veja, vamos respeitar. Estamos num tempo de respeitar tudo, né? Não podemos, a Bíblia condena, mas vamos respeitar. É um tempo de respeitar, né? Deixar passar, permitir. Quantas e quantas vezes aquela profetisa ensinou? Quantas e quantas vezes? Se na primeira vez
ela tivesse sido combatida na primeira vez, o pastor tivesse, dito, não, aqui você não vai ter esse ensino, dar esse ensino, você não vai levar a igreja à idolatria. O que teria sido dessa igreja? Uma igreja perfeita. Você viu como ela era perfeita? Porém, olha só, não combater um pecado, não combater uma heresia, não combater um falso ensino, não combater aquele que levanta no púlpito e prega uma heresia e prega a palavra contrária. O problema não é alguém se levantar e falar uma palavra contrária, o problema é aceitar, respeitar e deixar passar. Vai indo e vai o que vai acontecendo, Uma Jezabel nunca vai deixar de ser, nunca vai dizer que é uma Jezabel. Então combater não era muito fácil, dava trabalho, sabia? Olha só, ela com certeza iria se ofender, E quem não tolera os ensinos de Jezabel, olha, você é Jezabel, você está ensinando, você está induzindo as pessoas ao erro, ao pecado. Era difícil, tinha que enfrentar. Era muito mais fácil tolerar. É mais fácil tolerar por vários motivos, para as pessoas viverem bem na sociedade. E também, não combater, porque com certeza aquela mulher devia ter algo especial de persuasão, de convencimento, ela devia convencer. Então, era uma pessoa a ser combatida, não era fácil. Então, a pessoa que fizer isso, ela precisa estar pronta a perder amigos e ser injuriado. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Efésios 5, versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Você pode ler aí na sua Bíblia. Que nós não devemos, não comunicar, não tolerar as obras infrutuosas das trevas e condenar. É o que a Bíblia diz. Diz também em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 a 9, para concluir. Maravilhando-me de que não depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Lembra que eu falei sobre a figueira? Falsa aparência, o Senhor amaldiçoa. Assim como vos dissemos, como já vos dissemos, agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho do que este que recebeste, seja anátema. Irmãos, olha só, a palavra de Deus é única, e se alguém anuncia outro evangelho, outra palavra que não seja essa, a palavra de Deus, essa pessoa seja anátema. É o que diz a própria palavra de Deus. Então, para concluir com vocês esta aula, foi extensa, Eu quero concluir porque ela é muito importante. Essa aula é muito importante porque nós precisamos do discernimento, ter um coração totalmente liderado pelo Espírito Santo, que possamos pedir ao Senhor: Espírito Santo, lidere a minha vida, que você não seja liderado por falsos ensinadores, por falsos profetas, falsas profetisas, que possamos ser liderados unicamente pelo Espírito
Espírito Santo, que possamos ter um coração sensível, que os nossos líderes, os nossos pastores, o anjo das nossas igrejas sejam pessoas lideradas pelo Espírito Santo, que possamos ter esse discernimento, que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia, derrame sobre nós a sua graça, o seu amor, que não sejamos levados a falsos ensinos, mas que possamos estar diariamente nos fortalecendo no Senhor, no seu ensino, e que possamos nos parecer com aquela igreja de Tiatira, naquilo que ela foi elogiada, e que possamos combater naquilo que ela foi repreendida. Amém, irmãos? Que essa aula seja uma aula edificante para a sua vida, e até a próxima aula. Vamos falar da quinta igreja da próxima aula, amém? Ficam todos com a paz do Senhor Jesus, amém?